Paulo está dizendo: eu caminho com o Senhor há quase 30 anos. E essa carta aos Filipenses é escrita de dentro da prisão, quando Paulo já está indo para a sua decapitação. E Paulo escreve uma carta intitulada a Carta da Alegria. E ele diz assim: olhando para os meus 30 anos de ministério, eu digo para vocês, eu ainda não alcancei ainda o que eu quero alcançar, mas já estou perto de alcançar o prêmio da soberana vocação. Ele está dizendo: porque eu olhei, eu deixei de olhar para trás, eu ajustei o foco e estou avançando na direção daquilo que Deus tem para mim. Muitas vezes nós caminhamos, mas nós caminhamos meio perdido, meio distraído. Nós caminhamos bem uma semana, mas na outra semana nós estamos totalmente distraídos de novo. Tem semanas que nós estamos espiritualmente cheios, e na outra semana nós estamos dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Parece que o Senhor nem me visita mais. Isso é natural acontecer, isso é a natureza humana. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: a verdadeira espiritualidade não é quando eu estou sentindo uma ação sobrenatural do Espírito Santo. A verdadeira espiritualidade é quando eu não sinto nada, mas eu continuo focado, dizendo: eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei aonde eu quero chegar. E quando nós tomamos essa decisão de caminhar focado, quando nós tomamos essa decisão de alcançar resultados, e nós nos propomos a fazer isso, automaticamente nós vamos galgando em direção àquilo que Deus estabeleceu como promessa para as nossas vidas. Olhe bem, olha que frase sensacional: o ajuste da escala de valores da vida só pode ser verdadeiramente efetivo quando Cristo é, em tudo, o primeiro, o último e o melhor na nossa vida. Não quero dizer para você nesta noite que nós não teremos dificuldade, pelo contrário, quero dizer que teremos. Jesus, antes de morrer, ele começa uma série de sermões e orações pastorais, do capítulo 15 até o 17 do Evangelho de João. É exclusivo para os discípulos, ali não tem nada para ninguém de fora, é justamente para os discípulos que ele fala. E lá no capítulo 16, o verso 33, ele disse assim para os discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: essa foi a estratégia que eu usei para poder vencer as adversidades. As dificuldades se levantarão diurnamente nas nossas vidas, e às vezes sem motivo algum. Há momentos que você está totalmente bem, mas de repente, do nada, vem alguma coisa para tirar a sua fé, para tirar o seu foco, arrancar você da direção que você está caminhando. Por isso eu quero dizer para você nesta noite que, independente da circunstância, a orientação do apóstolo Paulo para a minha vida e para a sua vida é: ajuste o foco, ajuste o foco, ajuste o foco. O que é ajustar o foco, pastor? É olhar de forma específica para um determinado lugar. É olhar de forma específica para um determinado lugar. A gente trabalha com parte de filmadora, e existe uma regulagem na filmadora que chama-se focos. Quando você estabiliza alguma coisa como foco, por exemplo, se eu ajustar aquela filmadora para focar só em mim, quando a irmã Larissa se levantar e passar aqui, a imagem vai ficar embaçada da irmã Larissa, mas a minha continua clara, porque essa filmadora foi ajustada para ter independente de quem vai passar aqui na frente, do movimento que vai ter aqui, a clareza, a objetividade vai continuar aqui, focada aqui. Isso é estabelecer foco, isso é ajustar um foco. Eu não quero dizer que você não vai ter uma centena de coisas para fazer. Você levanta de manhã cedo, vai trabalhar, você lida com problemas, você lida com filhos, você lida com os trabalhos de casa, você lida com os problemas financeiros, você lida com uma série de situações. Mas uma pessoa focada, assim como Paulo estava focado, ela obtém resultados.
Quando Jesus está no Sermão do Monte, um dos sermões mais extraordinários. Para quem não sabe, o Sermão do Monte é pregado em 3 dias. São 3 dias de mensagem ininterrupta. Já pensou se fosse nós? Desviava da igreja. Se o pastor passar 10 minutos da mensagem, a gente já fica: meu Deus do céu, o pastor está falando demais. O pastor recebeu o dom da palavra, mas está falando muito. Aí quando Jesus começa o seu sermão lá no Monte das Oliveiras, ele gasta pelo menos 3 dias para ensinar sobre o reino. E no meio do seu sermão, no capítulo 6 e o verso de número 32 de Mateus, verso 33, ele diz assim: mas buscai primeiro. Olha para quem está do seu lado e diga assim: isso é ajustar foco. Nós vamos ter 1 milhão de coisas para fazer, mas preste atenção que Jesus diz: mas buscai primeiro o reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Onde é o foco? O reino. Está claro, irmão? Mas buscai primeiro. Jesus está dizendo: ajustem o foco, porque quando vocês ajustarem o foco, as outras coisas acontecerão de forma natural. Você sabe por que nós lutamos tanto, nós buscamos tanto e conquistamos tão pouco? Porque o nosso foco está dividido. Nós estamos distraídos. Qualquer coisa me distrai, qualquer coisa me tira do foco, qualquer coisa me tira da presença, qualquer coisa faz eu perder o objetivo, qualquer circunstância me faz perder a objetividade daquilo que eu estou fazendo. Nós nos distraímos muito. E olha para mim, para você entender: a maior estratégia do inimigo sempre foi e será isolar e dividir. Diga comigo: isolar e dividir. Essa é a maior estratégia do inimigo. E como é que ele faz isso? Nos distraindo. Quem já dirigiu aqui em autoestrada sabe que se você tiver a 100, 110 por hora, 120, qualquer distração pode ser o motivo da sua morte. Vou repetir. Você sabe que dirigindo em alta velocidade numa autoestrada, qualquer tipo de distração pode custar a sua morte. Vou te dar um exemplo. Você está dirigindo a 110 por hora, o permitido nas BRs, algumas 120. Você está dirigindo a essa velocidade, no máximo, e entra uma abelha dentro do seu veículo. Dá medo ou não? Mas se você se distrair com essa abelha, você corre o risco de colocar todos que estão contigo em perigo de morte. Pastor, mas a abelha morre, ela pica, é perigosa. Sim, mas só que acima da dor que a abelha pode produzir, existe uma dor que pode ser provocada pela distração, que esta é irreparável: a morte. Não sei se você está entendendo, e nem se você está gostando, mas eu quero te fazer entender nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Se você não tomar cuidado, se você não se ficar ligado com as distrações, preste atenção: o inimigo pode roubar o seu foco. E se ele arrancar o seu foco, você pode perder tudo que a vida espiritual pode proporcionar para você. Ajuste o foco. Pare de olhar para os lados, para trás. Tem gente que não tira a visão de trás, está sempre olhando para trás. E eu preguei aqui sábado: retrospectivo é olhar para trás, introspectivo é olhar para dentro. Quando você olha para dentro, em vez de ficar olhando para trás, você consegue ajustar foco, porque você consegue observar aquilo que é necessário ser readaptado ou ser adaptado na sua vida para você continuar caminhando em direção à promessa de Deus. Quantas vezes nós sofremos e de alguma maneira nós não alcançamos os resultados de Deus para a nossa vida? Sabe por quê? Porque nós estamos distraídos demais. E eu vou
vou te mostrar na Bíblia nesta noite algumas vezes em que os inimigos de alguns personagens bíblicos tentaram roubar o foco desses homens, mas eles superaram as adversidades, eles ajustaram o foco e eles caminharam em direção à promessa. Quer ver? Neemias capítulo de número 6, do verso 1 até o 4 diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eis que me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Distração. Você sabia que o inimigo se preocupa muito quando você está fazendo coisas grandes e extraordinárias no reino? E eu falo sempre, irmão, se você não está sendo atacado pelo inimigo de alguma forma, é porque você está jogando o time errado. Um jogador só não me ataca se eu estiver jogando o mesmo time que ele. Só não há uma resistência se aquele jogador joga juntamente. Mas se não, ele vai me marcar, ele vai fazer entradas duras, ele vai ir para cima para tentar roubar o meu resultado. Se o inimigo não está lutando contra você, abra sua mente, porque talvez você não esteja lutando contra ele. O que incomoda esses homens aqui é que Neemias chega e, sem pedir ajuda para eles, ele chama os homens da sua terra, da sua nação, vistoria a terra. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, as casas derribadas, o templo derribado, e Neemias se levanta e diz assim para o rei Artaxerxes: eu preciso ir ajudar os meus irmãos. E quando ele chega lá, com aproximadamente 18 dias, preste atenção nisso, os muros da cidade já estavam pela metade. Os caras ficam preocupados. Os caras se opõem ao que Neemias está construindo e começam a dizer: não dá para parar um homem desse. De que forma nós vamos parar esta obra que está avançando tão rapidamente? Primeiro, criticando. Olha para quem está do seu lado e diga assim: uma forma do inimigo te distrair é criticar-lhe. Se você não está sendo criticado, é porque não está fazendo algo excelente. Porque se você estiver fazendo algo excelente, se prepare para ser criticado. Se prepare para ser criticado. A primeira coisa que eles fizeram foi, sabe o quê? Esse murinho aí? Não, isso aí não. Essa construçãozinha aí, se uma raposa tocar nesse muro, cai. Mas a Bíblia Sagrada diz que os muros já estavam chegando ao final aqui. Capítulo 6. Quando não conseguiram ou conseguiram distraí-los criticando, sabe o que eles fizeram? Então vamos jogar a favor. Cuidado, ei, fica ligado. Quando o inimigo não conseguir te distrair, te criticando, ele vai tentar se aliar, te fazendo propostas aparentemente boas. Sabe qual que é a proposta desses homens aqui para Neemias? Neemias é o líder espiritual desse povo. Vem e vamos adorar juntos no vale de Ono. Adoração é ou não é coisa de crente? Adoração é ou não é coisa de gente que segue a Deus? E como é que os inimigos querem tirá-los da sua atenção? Vamos adorar juntos. Neemias manda uma mensagem dizendo assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: não posso parar esta obra. Para que eu pararia o que eu estou fazendo para ir ter com vocês? Meu Deus, misericórdia, irmão. Eu
Não sei se vocês estão preocupados com a mensagem ou se vocês estão prestando muita atenção. É prestando atenção? Então tá bom então. Mas se quiser dar glória a Deus, pode dar, não é pecado não. Quando Satanás não conseguir te parar criticando, ele vai tentar se aliar ao seu propósito. Porque nós temos uma tendência de entender que aquilo que é bom ou aquilo que está relacionado ao nosso conceito é de Deus. Olha para mim, nem tudo que fala sobre Deus é de... Eles chamam para a dó, mas a intenção não era essa. A intenção era matar Neemias. E Neemias diz assim, 4 vezes. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga assim, ele não vai tentar uma vez só. Com Neemias foram 4 vezes. 4 vezes me mandaram mensageiros e eu respondi em todas a mesma resposta. Uau! Meu Deus, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? A intenção do inimigo é justamente parar o que você está fazendo, porque aquilo que você está fazendo vai ser produtivo para o reino. Se você está fazendo algo produtivo para o reino, preste atenção no que eu vou te dizer. Sabe por que Paulo escreve essa carta para os irmãos de Filipe? Porque alguns questionamentos foram levantados por esta igreja. É igreja, não é crente. Está valendo a pena, Paulo? Tudo que você abandonou para pregar o evangelho. Ô Paulo, a posição que você tinha no sinédrio, agora você está sendo julgado pelos romanos e daqui a pouco vai morrer. Aí Paulo começa escrevendo assim, tudo que eu alcancei eu considero como esterco. Meu Deus. E abri mão de tudo para alcançar a Cristo. Se ajuste de foco. Ele está dizendo, todas as grandezas que me rodearam não me distraíram, porque eu ajustei o foco em direção àquilo que Deus havia me chamado para fazer. Ajustar o foco é isso, é olhar para Cristo independente das situações e oposições que se levantarão. Haverá oposição, haverá crítica, haverá tentativa de se seduzir por aquilo que você faz, mas não pare aquilo que você começou, não pare aquilo que você está executando. Seja firme, tenha o foco ajustado, porque quem tem foco ajustado repete o que Neemias diz: eu estou executando uma grande obra e não vou parar, eu estou fazendo algo grandioso e não vou parar, eu estou fazendo algo extraordinário e eu não vou retornar para trás. Aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida não vai ser pausado. Por quê, pastor? Não é porque há críticas, não é porque há resistência, não é porque alguém está me chamando para tentar me seduzir naquilo que foi proposto. É porque eu estou determinado a alcançar aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Isso é ajuste de foco. Ajuste o foco. Não deixe as distrações tomarem conta da sua vida. Não deixe as distrações tomarem conta de você. Não deixe propostas que aparentemente parecem boas fazer você parar aquilo que você está fazendo. Deixa eu te dar uma notícia em nome de Jesus. Toda proposta que vem dos céus, aprenda isso aqui nesta noite. Quando eu aprendi sobre isso e comecei a dividir, isso aqui fez uma diferença no meu ministério. Toda proposta que vem de Deus não me tira do meu foco. Não me tira. Se eu estou com o meu foco ajustado e a proposta vem do céu, por mais que o Senhor me tire aqui, coloque lá, o foco continua sendo o mesmo. Não perca o foco. Estabeleça um foco na sua vida e caminhe em direção a isso. Pessoas de sucesso, cristãos que demonstram resultado, são pessoas com foco ajustado.
manhã aparecerá na minha vida, sem dúvida, distrações, tentando me tirar do foco. Depois da manhã aparecerá, provavelmente, circunstâncias na minha vida, tentando me tirar do foco. Mas quando eu entendo que eu tenho um foco ajustado, eu repito o que Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, estou executando um grande projeto, e eu não posso parar. Não pare aquilo que foi iniciado na sua vida só por causa das distrações. Não deixe as distrações interromper aquilo que Deus estabeleceu para você. Não deixe as distrações tirar o seu foco de Cristo. Ajuste seu foco e caminhe em direção àquilo que Deus estabeleceu. Já teve momentos na minha vida que algumas propostas foram aparentemente boas, mas que chegou o momento de Deus dizer: não serve mais para o propósito que eu tenho para você. Nós saímos de Nova Nazaré no ano de 2009 com uma renda aproximadamente, isso há 11 anos atrás, de R$5.000. E quando eu vim para Feliz Natal, o campo que me enviou para lá disse para mim: eu consigo te dar um salário de ajuda. Era 523. R$523 era 1/10 do que nós tínhamos de recurso. Nós viemos para Feliz Natal debaixo desse recurso, mas chegou o mês, o 6º mês, era um propósito de um empresário de nos ajudar por 6 meses. No 6º mês a fonte parou. Era o único recurso que tínhamos. No 6º mês o recurso não veio mais. E eu dirigindo a igreja, reformando a igreja e trabalhando durante o dia. Quantas e quantas vezes eu pensei em desistir, em parar, porque era pesado demais. Não foi uma vez ou 2 vezes. Eu chegava do serviço por volta de 5, 5:30 da tarde. Eu nem tomava café da tarde, eu simplesmente trocava de roupa e saía para a igreja e trabalhava até 11 horas da noite. A pastora Daiane ia levar comida para mim lá na igreja, rebocando parede, batendo massa o dia inteiro, ou a noite inteira. E muitas vezes eu dizia: acho que eu vou parar. Aí de repente me aparecia uma proposta extraordinária. Aí eu dizia: Deus. E Deus dizia: não é, ajuste o foco. Quando eu pensava: agora Deus vai nos tirar dessa circunstância difícil, o Espírito Santo gritava dentro da minha alma: não é o propósito, ajuste o foco. Ajustar o foco é entender quando a voz de Deus está me dirigindo para um lugar e quando a voz de Deus está me impedindo de ir para um lugar. Paulo é o maior missionário de todos os tempos. E a função de um missionário é entrar numa cidade, independente das circunstâncias, e pregar. Mas teve lugares que Paulo chegou na entrada da cidade e o Espírito Santo disse: negativo, aqui não, vai para a próxima cidade. Porque pessoas focadas no propósito que Deus estabelece, preste atenção nisso, ele é sensível à voz do Espírito Santo. Vamos lá em 1 Samuel, o horário está voando e eu quero ainda nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ministrar sobre a sua vida através da oração. 1 Samuel capítulo 17, verso 26 a seguir, diz assim: Davi perguntou aos soldados se estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa:
E os homens responderam-lhe como antes. Davi havia sido ungido rei de Israel, um jovem de 17 anos de idade, mas ele tem capacidade suficiente para aceitar que, enquanto ele não assume o trono, ele continua sendo pastor de ovelha. Mas um dia o pai o chama e diz assim: vai lá, veja como estão seus irmãos, leva pão, leite e leva queijo para os capitães e me traz notícia dos seus irmãos. Mas quando Davi chega no campo de batalha, a Bíblia Sagrada diz que ele ouve um homem que há 40 dias fazia isso 2 vezes por dia. 40 dias seguidos, 2 vezes por dia, são 80 vezes. E ele está dizendo: tem alguém do exército de Israel que pode me enfrentar? Davi chega e pergunta para alguém assim: quem é este? Não, é um gigante do exército dos filisteus que desce aqui todo dia para desafiar, ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Ele pergunta assim: o que vão dar ao homem que enfrentá-lo e vencê-lo? Alguém diz assim: isenção de imposto na casa do pai, a mão da filha do rei em casamento. Ah, não. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga assim: o que te coloca próximo da promessa? Como pastor de ovelha, Davi ia ter alguma experiência dentro do palácio? Mas como genro do rei, sim. Davi está dizendo: eu preciso abraçar aquilo que Deus estabeleceu para que eu chegue mais próximo do local. Esse é o nosso problema, é que a gente cruza o braço e diz: Deus prometeu, não tem para ninguém. Ah, ele comer e acabou. É mentira, irmão, contaram uma mentira para você. Não está na Bíblia. Quem tem promessa de Deus não morre. Não está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas Pedro vem e explica isso dizendo: para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então se ele cumprir hoje ou daqui a 100 anos é a mesma coisa. E se você morrer sem receber a promessa, a mesma coisa, porque a palavra dele continua sendo a mesma. Agora a forma como nós reagimos diante da promessa de Deus determina como eu a alcanço. Determina como eu alcanço. Esses dias eu fazia um comentário, na hora do jornal passava a mãe do Neymar, um modelo de uns 20 e poucos anos de idade. Não tem aquele cara de estilo boneco? E aí eu fazia um comentário e meu filho dizia assim: mas o que tem a ver? Eu disse: simples, filho, esse cara é inteligente. Você conhecia ele até agora? Ele disse: não. Você conhecia a mãe do Neymar? Não. Mas e o Neymar? Eu já ouvi falar demais. Então, são pontes para o sucesso. Quem tem inteligência estratégica sabe o que vai fazer. Por mais que a atitude dele seja errada, mas ele sabe para onde ele está se projetando. O problema é que na vida espiritual a gente espiritualiza as coisas e diz assim: não, quando chegar o tempo de Deus, não tem para ninguém. Quando chegar o tempo de Deus, você vai ter que estar pronto para estar onde Deus vai te colocar. Quando chegar o tempo de Deus, você vai ter que estar preparado para você ser colocado onde Deus projetou para que você estivesse. Imagina José sendo colocado como governador do Egito, sem ter passado os anos que ele passou administrando a casa de Potifar como escravo. Seria uma ruína só. Mas ele passou pela experiência do aprendizado. Quando ele foi para o presídio, para a prisão, do mesmo jeito, lá ele foi colocado para governar. Ele está tendo experiências tanto no mundo egípcio como no submundo egípcio. Nas duas áreas ele tem experiência. Ele sabe como é que funciona onde não tem nada, e ele sabe como funciona onde tem tudo. Só que nós achamos que Deus nos leva só para coisas grandiosas, né? Meu Deus, não, com Deus é tudo. Aí alguém anda pregando isso por aí: com Deus é tudo mil maravilha, com Deus fica tranquilo, a tua despensa vai ser cheia. Meu irmão, já teve dia que eu amanheci com um copo de arroz só dentro da despensa, e a minha esposa dizia: só tem esse aqui. Eu disse: cozinha esse aí, e vamos ver o que Deus vai fazer daqui para frente.
São as experiências que vão te treinar, são as experiências que vão te preparar, são as experiências que vai te levar em direção ao projeto de Deus para a sua vida. Saber onde Deus vai nos colocar é tão importante quanto saber onde nós estamos. Que às vezes nós ficamos só focados nisso, né? Não, Deus vai me fazer chegar lá. Deus, não. Você precisa entender que onde você está é tão importante quanto onde Deus vai te colocar. São os pequenos detalhes que você vai aprender com as experiências, e quando você chegar lá, você estará pronto. Davi é ungido rei. Ele tem unção de quê, irmão? Sabe o que eu mais amo no texto? É que o texto diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderou. A gente já imagina, Davi já saiu com tudo, irmão. O que? O Espírito Santo se apoderou. Apoderou é tomou posse dele. Já não era mais dele mesmo, ele era totalmente do Espírito Santo. Você já imagina o cara quebrando tudo, dizendo: agora ninguém me segura. Não, ele volta no silêncio, lá para o pasto, para cuidar das ovelhas. Mas quando chega o momento de Deus começar a honrar Davi, e a oportunidade que Davi enxerga, ele diz: ninguém me para agora não. Eu estou com um foco tão ajustado em chegar no palácio, que é a promessa, que esse gigante aí não é nada para mim. Só que a gente olha para o gigante e diz: eu não vou desistir, não creio mais na promessa de Deus, acabou para a minha vida. Olha para quem está perto de você e diga assim: os gigantes que te promovem. Aí você vai fugir do gigante, quem vai te promover? São os gigantes que te promovem. Quando você não entende essa perspectiva, o seu foco não fica ajustado. Mas Davi está tão com foco tão ajustado que ele diz assim: quem ganhar desse cara na luta, na guerra, vai ter o quê? Aí disseram para ele assim: vai casar com a filha do rei. Aí ele: opa, meu foco é chegar no trono. E como genro do rei, é mais fácil eu chegar lá. Foco ajustado te faz aproveitar oportunidades que outras pessoas não aproveitariam. Tem gente que vê a vida inteira passando do lado dele, aí depois diz: nunca tive tanta oportunidade, eu nunca tive oportunidade. Tem pessoas que têm tantas oportunidades. Aí alguém olha para a gente e diz assim: meu Deus, como parece que as oportunidades batem na porta do pastor, da pastora, da irmã, do irmão. Não, irmão, é foco ajustado. Quando o foco está ajustado, preste atenção nisso. Quando o foco está ajustado, os mínimos detalhes servem para te colocar, para te impulsionar na direção que você está andando. Davi diz assim: manda dizer para o rei, para não deixar o coração de ninguém desfalecido, porque eu estou indo pelejar contra esse filisteu. Foco ajustado. Ajuste o foco. Olha quem é o maior empecilho para a vida de Davi aqui: o irmão mais velho. Você, Davi. Eu sei que você é presunçoso, rapaz. Veio aqui só para assistir a guerra e sair contando para todo mundo como é que foi a guerra. A Bíblia diz que Davi se desvia dele. Davi se desvia dele e vai para o outro lado. Quem você anda ouvindo? Vou perguntar de novo: quem é que você anda ouvindo? Quando você ajusta o foco, você começa a ouvir as pessoas certas. Foco ajustado faz você ouvir pessoas. Sabe por que tem gente que é um alto e baixo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês? Porque ele ouve todo. Enquanto nós ouvirmos todo mundo, nós sempre teremos distrar. Mas quando o meu foco está ajustado, tem alguém do meu lado aqui dizendo: não vai dar certo. Tem outro aqui do outro lado dizendo: isso aí é fogo de palha. Tem outro dizendo bem aqui atrás: você não vai chegar lá nunca. Mas tem uma voz lá na frente dizendo: pode vir. Foco ajustado te faz ouvir a pessoa. Tem um homem, e eu preguei um sermão alguns anos atrás, e bem alguns mesmo, já vai para uns 12 anos eu preguei esse sermão. O homem que não tinha visão, mas enxergava. O cego Bartimeu. Um
homem não enxergava com a visão física, mas quando Jesus vai passando, ele ouve o barulho e diz: ei, olha a oportunidade de eu começar a ver aí. Tem pessoas que estão com a sua visão estratégica, visão espiritual focada. Aí tem alguém dizendo aqui para a Larissa não vai dar conta, mas ela está focada. Essa voz que vem aqui do lado não interfere para ela. Aí alguém está dizendo aqui para a irmã Ilma, e a irmã Ilma não vai conseguir não. E aí a visão da irmã Ilma, o foco dela está ajustado, e essa voz que vem daqui não interfere em nada para ela. Olha aqui para mim, para você entender. Sabe quais foram os momentos que Deus mais me usou, e os momentos que eu mais alcancei resultados? Foi quando as críticas, quando as rejeições estavam acontecendo. Só que normalmente a maioria de nós trava. Estão me rejeitando, estão falando mal de mim, estão me criticando, estão dizendo que eu não vou conseguir. Se tem uma coisa que me impulsiona, é crítica. Se tem uma coisa que me leva para mais longe, é rejeição. Porque eu sei que voz eu estou ouvindo, eu sei que voz eu posso ouvir. E preste atenção nisso: a voz que vem contra Davi não é a voz de alguém de longe, é alguém de perto. Aprenda isso aqui: nenhuma distração vai ser gerada por quem está longe. Aprenda isso aqui, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque você ignora a voz de quem está longe, você ignora aquele que te critica de longe, mas quem está perto e o faz, você se abala emocionalmente. Por isso que você tem que entender, em nome de Jesus Cristo, normalmente as resistências virão de quem está perto. Pastor, como é que eu faço para prosseguir? Ignore a voz da multidão. Ignore a voz da multidão. Ajuste o foco e se prepare, em nome de Jesus Cristo, para alcançar resultados. Quantos estão me entendendo? Eu posso terminar? Capítulo de número 14, verso 22 e 32. Diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante. 14 e 22 de Mateus, tá? E fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o encontro sobre as águas. A resposta de Jesus foi: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? Homem de pequena fé, porque você duvida? Olha para quem está perto de você e diga assim: duvidar é perder o foco. Essa pergunta que Jesus está fazendo para ele, está dizendo: homem, você acreditou a ponto de sair do barco, andou alguns passos sobre a água, mas de repente você tirou o foco de mim. E olha o que diz o texto: e reparou o vento. Reparou o quê? O vento. Antes ele estava ligado na onde? Jesus. Agora ele está reparando. Quando você perde o foco, você duvida. Quando você perde o foco, você deixa de crer. E automaticamente, quando você perde o foco, você afunda. Olha para quem está perto de você e diga assim: ajuste o foco, porque o Senhor tem coisas grandes para a sua vida. Olha o que diz Marcos capítulo 4, 35. Naquele dia ao amanhecer, disse eles aos discípulos: vamos para o outro lado. Diga comigo: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre,
não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Se coloca de pé, por favor. Entenda uma coisa: esses homens que estão com medo aqui são profissionais da pesca. Um bom pescador sabe que não se pesca de dia, se pesca à noite. Um pescador profissional sabe que os maiores peixes serão pegos. Deixa eu te explicar por quê. Porque peixe grande não sobe para a flor da água durante o dia, somente à noite. Pescadores profissionais sabiam que pegar grandes peixes tinha que sair à noite. Se eles tinham esse tipo de conhecimento, então preste atenção no que eu vou te falar. Eles tinham experiência em andar no mar da Galileia à noite. É por isso que quando Jesus diz assim: vamos para o outro lado, eles não questionam. Eles simplesmente entram no barco e dizem: vamos embora. Isso aqui é fichinha para nós. Estamos acostumados a andar no mar da Galileia aqui de noite. Mas a Bíblia Sagrada diz que um forte vendaval se levantou. Um forte vendaval se levantou. Qual foi a palavra que vocês repetiram? Vamos para o outro. Eu pedi vocês para repetir. Vamos para o outro. Repete então, por favor. Vamos lá? Se Jesus está chamando para o outro lado, é porque tem alguma coisa para acontecer. Mas toda vez que Jesus te chamar para o outro lado, vai ter. Porque o propósito do inimigo da nossa alma é nos fazer perder o foco. E foco é saber onde eu quero chegar. Foco é entender que eu vou chegar. Independente dos vendavais que se levantarão. Pastor Daiane, já se prepara aqui. Olhe para mim, para que você entenda nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Toda vez que o Senhor te chamar, vamos para o outro lado. Por mais experiência que você esteja, se prepare para os vendavais que se levantarão para te parar. Pode vir. Toda vez que o Senhor te chamar para o outro lado, se prepare, porque vai ter vendar. Mas sabe por que os vendavais se levantam? Porque do outro lado tem coisa extraordinária para acontecer. Quando Jesus chega do outro lado, ele desce em um lugar chamado Gadara, Genezaré. Esse lugar é conhecido em toda a região da Galileia. Sabe por quê? Porque lá tinha um homem que carregava uma legião de demônios. Ninguém entrava na cidade sem se encontrar com aquele homem. Os sepulcros daquela cidade, as pessoas tinham medo de enterrar seus parentes lá, porque os sepulcros eram abertos por ele. Esse homem era conhecido em toda a região da Galileia, mas ninguém podia mexer com ele. Mas chegou Jesus aquele dia para mudar a história de Gadara, para mudar a história daquele homem. É por isso que Jesus está te chamando. Vamos para o outro lado. É por isso que Jesus está te chamando. Vamos para o outro. Porque quando você começar a caminhar em direção para o outro lado, alguns vendavais se levantarão para tentar impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Pastora Daiane canta, o playback da pastora, solta rapidinho. Diga comigo assim: vamos para o outro lado. Com mais convicção, vamos para o outro lado.